E doutor, o diagnóstico, embora seja uma doença que está aí todo dia, né? Todo mundo conhece alguém que tem hipertensão arterial sistêmica, mas o diagnóstico de hipertensão é dificílimo de fazer, né? Sim, não é tão simples de Uhum, fazer, inclusive às vezes a pessoa chega no consultório, quem são mais preocupados, né, que a gente incentiva mesmo que seja para sim, prevenir, mas às vezes sai até um pouco, acha que já tá com a pressão alta, né, já chega, ah não, tô com pressão alta, sai um pouco desanimado porque não passou nenhum remédio, mas é porque não é tão simples assim, uhum, né, às vezes a pessoa faz uma medida só em casa, às vezes ela fumou um cigarro 30 minutos antes, tomou um café ou fez uma caminhada, ou tá o estresse, né? Você, sim. se olhar a pressão depois no episódio da Honda, Vai estar vai lá. estar alta, mas não quer dizer que você é hipertenso. Sim. Então, assim, ou a gente faz, né? Ela vai estar acima de 140 por 90, 14 por 9, né? No Uhum, linguajar um pouco mais comum. Estando acima disso, em duas consultas médicas, sendo medido do jeito ideal, né? A pessoa ficou sentada, né? Pelo menos 5 minutos ali para recuperar, se ela veio andando, não consumiu café, não fumou nenhum cigarro, tá tranquila, não tá ansiosa, não está com vontade no banheiro, também é sim. importante. Medindo, assim, nessa situação ideal, deu maior 14 por 9? Calma. A gente Uhum, marca um retorno, dá as orientações, né? Normalmente a gente pede alguns exames de sangue, porque a pessoa já vai acompanhar mesmo. sim. No retorno, manteve acima? Aí a gente começa Uhum. a considerar a questão da pressão alta. Recomendo o monitoramento ambulatorial ou residencial? Pode acontecer também. Uhum, Tem muitos casos que a gente tem dúvida, né? Se a pessoa. Tem gente que às vezes a pressão só sobe no no consultório? médio, né? A hipertensão de jaleco branco, que a Uhum, gente chama. O que pareça, isso acontece com frequência. E às vezes você tá sem jaleco, né? Não uhum, precisa estar com jaleco, a pessoa sim. fica ansiosa. Aí a gente tem um exame que chama Mapa 24 horas, no qual a pessoa busca um laboratório e onde é colocado um aparelho de pressão que vai monitorar os níveis pressosos 24 horas. Em casa mesmo, a pessoa não precisa ficar na clínica. E ali, ele vai gerar um relatório para o médico com todos os valores, horário por horário. Normalmente a pessoa escreve até o que ela estava fazendo na hora, porque é aquela questão, a pessoa, né, o dia a dia dela não vai ser só medidas ideais, Sim. né? Mas com o relatório, com o conjunto das pressões, aquilo ali é gerado um laudo, vai ver as médias na hora do sono, quando está acordado, e a gente consegue, outra forma de definir o diagnóstico. Tem a das duas consultas, mas a gente dispõe muito desse mapa também. Certo. Ou até mesmo as medidas, a pessoa pode optar também por ela mesma olhar, mas você tem que confiar muito em quem você vai fazer isso, né? De que a Sim. pessoa vai saber olhar direitinho, anotar do jeito Uhum, certo. Então é mais comum pedir o mapa. certo. Acho um pouco mais fácil de dar É, certo. então eu vejo muito isso com uma certa preocupação, e aí eu quero tocar um ponto que você tocou aí, que é. Antes, me explique, por favor, explique para os nossos telespectadores, doutor, a diferença. Você já falou aí, mas especificamente. A diferença, então, de hipertensão arterial sistêmica de uma crise hipertensiva. E em seguida, aí eu vou te perguntar, porque eu conheço um paciente de muito, muito próximo, uma pessoa muito próxima a mim, familiar inclusive, que eu suspeito que, na verdade, ele não seja hipertenso. Eu suspeito. Hum, Eu suspeito que seja, de fato, a síndrome do jaleco branco. é mesmo? Por quê? Porque toda vez que ele vai ao centro de saúde, a hipertensão está lá em cima, o nível pressórico, né, tá lá em cima, mas se não vai, a vida está tranquila, não tomava medicação antihipertensiva até pouco tempo e levava uma vida bacana. Mas fala, uma situação de estresse lá em cima. Mas, ok, isso é uma conversa para depois. Qual é a Não. diferença, então, de uma crise hipertensiva? Cheguei no consultório, nossa, medi a pressão lá no acolhimento, estava 14 por 9. Sou hipertenso? Tem que ter aquela calma que eu falei Uhum, inicialmente, só sim. puxando aqui, gostando de ver se já está intervindo as pessoas próximas, né, na saúde. O santo de casa não faz milagre, doutor. Não, mas dá uma ajuda, né? Dá uma ajuda. Milagre não faz mesmo, Dá não. uma É ajuda pra gente chamar complicado em outro santo, casa. né? Exatamente. Mas, assim, voltando a essa questão da crise, Sim. o que acontece? É muito comum, não sei se você já percebeu nos seus estágios, às vezes chega a pessoa com dor de cabeça, dor na nuca, e às vezes a pessoa já chega, você vê que ela tá ansiosa, tá desesperada, com razão, porque, né, às vezes não teve uma explicação certinha de que muitas vezes é assintomática, Sim. acha que às vezes a pressão tá muito alta, e chega lá, tá mesmo. Por Uhum. quê? Porque o próprio fato de você ter uma dor vai fazer a pressão subir também. Então, uma coisa retroalimenta a outra. Sim. Às vezes é difícil separar o que é
essa dor é por conta da pressão ou a pressão tá alta por causa da dor. É muito comum de acontecer também. Na maioria, essa segunda coisa que eu falei. Normalmente, a dor, você tá com dor, você fica estressado, você não tá se sentindo bem, você fica inquieto, isso aí, sua pressão vai subir. Sim. Então, é muito comum no pronto-socorro chegar. E, às vezes, as pessoas se assustam muito com valores. Também, tá 16, tá 17. Não é bem assim. A gente tem que ver muito nessa parte de sintoma, beleza, uma dor de cabeça, uma coisa mais leve, ok, a gente vai tratar com analgésico. Se precisar, se estiver muito alto, a gente pode até dar um antihipertensivo, mas a recomendação é que a gente trate a causa. Primeiro, tá ansioso? Remédio para ansiedade, vai melhorar. Tá com dor? Analgésico. Vai melhorar a dor, vai melhorar a pressão. Agora, por exemplo, se a pessoa sente... começa a ficar com a visão embaçada, se a pessoa perde a mobilidade de alguma parte do corpo, pode ser um sinal de uma emergência hipertensiva. Se for uma dor muito forte, normalmente a gente caracteriza, por exemplo, uma dor de cabeça assim, a mais forte que a pessoa já teve na vida, por exemplo. Quando é um sinal mais importante, uma coisa mais grave, né, que a própria pessoa vê que tem alguma coisa errada exatamente, não é algo muito comum. Né? Essas emergências hipertensivas não é nem tão comum assim no pronto-socorro que são realmente quando a pessoa já tem um longo histórico de pressão alta, descontrolada, é um pouco complicado de chegar. E é importante também, dentro desse contexto, tem uma diferença também. Não sei se você já viu de urgência e de emergência hipertensiva. Né? A emergência é quando já tem uma lesão de órgão-alvo, que a gente chama, por exemplo, uma lesão na parte cerebral, a pessoa está com algum desses sintomas que eu falei. Se você suspeita disso, você já tem que ser muito mais rigoroso, vai monitorizar, os remédios de pressão já não pode ser mais comprimida, na veia, isso na suspeita de uma urgência. Tem emergência, que também tem a lesão no órgão-alvo, mas uma coisa mais leve. Uma coisa um pouco mais leve, não precisa ser tão imediato o atendimento. A urgência pode ser imediato? A emergência é mais rápida. A emergência pode ser imediata, a urgência... A urgência um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Exatamente. O ideal é que todo mundo fosse atendido o mais rápido possível, né? Mas tem essa diferenciação e a gente vê justamente pela lesão nos órgãos, porque, assim, o que é pressão arterial? A gente falou tanto dela. E o que é, né? Basicamente a pressão, né? Esse fluido que circula no nosso corpo, a gente chama de sangue, né? Igual a gente vê, por exemplo, uma casa, tem um encanamento, na hora que você pega uma mangueira para aguar seu jardim, tem uma determinada pressão de fluxo ali. Se você colocar o dedo na ponta, ela vai sair um pouco mais forte, né? Você está aumentando a pressão porque você diminuiu ali a área. Então, é a pressão com que isso circula dentro das nossas artérias, das nossas veias, no organismo. E isso, né, como nossas artérias estão no organismo todo, se está muito forte em todas as regiões, isso vai lesionar várias partes. No futuro, você pode ter um problema nos rins, vai machucando as artérias também. E nisso, quando a pessoa ainda tem o colesterol alto, vira uma coisa ainda pior, porque naquele machucadinho vai entrar um pouquinho, vou chamar de gordura, mas é o LDL, colesterol, que é o ruim, né? Assim. Vai entrar, vai inflamar, e aquilo lá na frente pode formar um trombo, virar um AVC, um infarto. Então tem que ter muita atenção, e é isso sim, definindo a questão da pressão, né? Agora, voltando lá no pronto-socorro, né? Eu já falei, quando a pessoa está com algum sintoma, a gente trata. Se a pessoa não estiver sentindo nada em casa, aí a gente tem que tomar cuidado mais quando a pressão estiver acima de 180, sistólica, 120, a diastólica. A diastólica é até mais perigosa quando está nessa altura toda. 120 é muito comum da gente ver. É recomendado buscar ajuda nesses casos, sabe? Só explicar para o pessoal o que é a sistólica e a diastólica, claro, né? Claro. Fique à vontade. A sistólica é aquele primeiro valor que a gente tem quando a gente mede. Por exemplo, 12/8, né? Que a gente escreve 120 lá, que é o jeito mais correto, mais formal da gente falar. Essa é a pressão sistólica. A diastólica é o segundo valor ali. Você vai escutando, no último som vai dar a pressão diastólica. Então, numa pressão de 120/80 ou 12/8, 120 é a sistólica, exatamente, 80 diastólica.